Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Quero louvar a Deus pela vida de todos os membros do ID Vencedores, né? Que acontece aqui na minha casa, todas as quartas-feiras, né? Todos os irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão aí conosco, ao vivo, nessa live, nessa nova modalidade. Enquanto nós estivermos nessa quarentena, né? Nós vamos utilizar dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito importante para que nós continuemos com a nossa união, com a nossa unidade na palavra do Senhor. Então, quero agradecer aqui a presença do pastor Moisés, que também no ID da colheita, lá na residência do pastor Lucas, também está começando essa transmissão hoje. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. A paz do Senhor, pastor Moisés, a paz do Senhor ao pastor Lucas, que não está presente aqui, mas sabemos que também está nos acompanhando. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós tivemos essa direção de estarmos junto com o pastor Kerlin, para nós estar aprendendo, né? Nesses momentos que nós vamos ficar separados, nós não temos tanta prática assim, então nós viemos participar junto com ele para depois estarmos juntos com os nossos IDs, né? Se continuar assim, se Deus assim permitir, né? Agora, o que nós queremos mesmo é que tudo volte ao normal e nós estejamos juntos pessoalmente, né? Então, queremos louvar a Deus por esses momentos que vamos passar juntos. Vamos ser breves, né? Não queremos ser cansativos para os irmãos, mas nós queremos também que todos estejam conosco. O chat já está aberto aqui para quem quiser participar, quem quiser estar dando a sua manifestação. Quiser participar também com alguma pergunta na palavra, né? Então, nós já vamos iniciar orando, né, Kevin? Então, vamos orar, os irmãos que estão nos acompanhando, vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Pai, por estarmos na Tua presença, pedindo a Tua graça, a Tua manifestação, a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, nós pedimos que o Senhor venha alcançar a cada um dos nossos irmãos que fazem parte do nosso IT. Que o Teu Espírito Santo esteja consolando, trazendo, Senhor, revigorando as forças, trazendo a alegria e a ousadia, Pai, e a fé na Tua palavra, no Senhor. É o que nós precisamos nesses dias. Em nome de Jesus, fica conosco esses momentos que estamos juntos aqui para estudar a Tua palavra em comunhão com a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus amados, assim, antes da gente passar diretamente para a palavra, nós queremos trazer uma palavra de conforto para os irmãos. De conforto por quê? Porque nós estamos vivendo dias complicados, onde nós temos uma enxurrada de notícias, uma enxurrada de prognósticos ruins, né? E muita mentira rolando na internet, nas redes sociais, o que leva as pessoas a ficar assim, ansiosos. E a ansiedade, ela só faz mal para os nossos corações. Queremos trazer à memória dos irmãos aquilo que nos traz a esperança, porque é isso que é importante nesses dias. Você imagina o seguinte, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 6, quando ele estava discorrendo ali, ele estava nos trazendo uma ideia de que nós somos mais importantes do que as aves, nós somos mais importantes do que a erva, né? Nós somos importantes para Deus. E se Deus cuidava das aves, que não trabalhavam, nem fiavam, cuidava até da erva do campo, quanto mais de nós, o Senhor cuida dos seus. Então não vamos cair no erro de deixar que essas notícias, que esses prognósticos ruins venham atrapalhar os nossos corações, tirar a nossa paz. Isso não vale a pena. Então, todas as vezes que você for tentado a ficar triste, a ficar ansioso, né, renove a sua mente, o seu entendimento na palavra, porque o que importa nas nossas vidas é a palavra de Deus. Não compartilhe tragédia, compartilhe a vida, compartilhe coisas boas, compartilhe a palavra de Deus, porque é isso que vai trazer um refrigério para a nossa alma. Bom, irmãos, eu estou também querendo trazer para os irmãos essa orientação para nós estarmos confiantes em Deus, né, que Ele é maior, e não há nenhuma provação que Ele nos permite
que nós não podemos passar por ela. E junto com ela, com a aprovação, ele nos dá o escape. Sei que Deus trabalha, né? Não há situação em que o Espírito Santo não possa mudá-lo. Nisso nós cremos, isso nós pregamos, né? E queremos que os irmãos acalmem o coração e confiem em Deus. Confia na palavra. Nós pregamos a palavra todos os dias e agora é a hora de confiarmos em Deus, né? Sabemos que nossa nação, nós estamos orando. A igreja do Senhor tem se levantado no Brasil, todo o Brasil. Esses momentos de um pouco de apreensão está trazendo um fruto bom, que é a união da igreja no Brasil. A igreja está orando, está ajoelhando de madrugada, o Brasil inteirinho, clamando a Deus, cada um fazendo a sua parte, né? Não deixando de fazer a nossa responsabilidade. Mas nós estamos adorando a Deus de madrugada, orando, clamando a Deus, para que esses momentos passem logo. E o aprendizado que ele nos vai trazer vai ser de grande valia aos nossos corações. Então, meus irmãos, não vamos entrar nessa fofoca de ficar passando uma palavra de alguém, de um para outro, escuta o governo federal, escuta o governo estadual. Nós devemos virar os nossos olhos para Jesus e confiar, cada um estar com a mente, né, cativa ao Espírito Santo, para que nenhuma dessas palavras de temor, essas palavras de tristeza, venha encher o coração do povo de Deus, né? Nós que ministramos a palavra, temos que ser como Josué e Caleb, que traz uma palavra de fé e de ousadia, e não de tristeza, e não para derreter o coração dos irmãos. Então, meus irmãos, se como o pastor Kerr já falou, não vamos ficar movimentando as redes sociais para atemorizar os irmãos. Pelo contrário, se você não tiver uma palavra de edificação, então fique calado, né? Vamos ficar esses momentos, um edificando o outro, fortalecendo o outro, e Jesus fortalecendo a todos. É isso que nós desejamos para cada um dos nossos irmãos que estão participando conosco. E também já queremos deixar aqui o abraço da pastora Sara e da pastora Franciele, que elas estão cuidando do chat ali, anotando elas vão chegar aqui agora, né, aparecendo com a gente, né, porque são as nossas esposas abençoadas, né? Elas também deixam para vocês aí a paz do Senhor. Meninas? Paz do Senhor, pessoal. Muito bom estar lendo as mensagens de vocês, né? Pelo menos assim, né? Daqui um dia a gente vai poder se encontrar, dar um abraço bem forte, né? Que a gente gosta tanto de fazer, né? E rever a cada um de vocês. Fique com Deus. É isso aí, Pai do Senhor, estamos juntos e eu creio que as palavras que nós vamos estar ouvindo hoje vai ser bênção para as nossas vidas. Deus abençoe cada um que está participando. Amém. Meus amados, nós estamos estudando e agora terminando o mês do ID com as epístolas de João. E nós tivemos aqui já o estudo de 1 João, de 2 João, e hoje concluindo com a terceira carta de João. Né? E João, por ele ser um apóstolo muito ligado à questão do amor, que ele entendeu mesmo a mensagem do Senhor Jesus Cristo, que nós deveríamos usar do amor como o Senhor Jesus usava do amor. E, olha, é um momento ímpar para nós sermos igreja que ama. Porque para cumprir o mandamento do Senhor, nós resumimos tudo, João resumiu tudo em 2 mandamentos. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, né, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, veja bem que é um momento ímpar para nós estarmos estudando isso. E nós vimos na carta de 1 João grandes ensinamentos sobre perdão de pecados, sobre o entendimento que nós somos pecadores, mas que nós tínhamos um advogado que cuida, que milita por nós, né? Nós temos os ensinamentos assim na segunda carta, aonde João se alegra porque os discípulos dele, que ele chamava de filhos, porque João é muito carinhoso, ele se alegrava porque eles permaneciam na verdade. Eles continuavam firmes na verdade. E olha quanto é importante hoje
né, nesse dia, no dia 25 de março de 2020, o quanto é importante nós permanecermos na verdade, porque é permanecendo na verdade que nós vamos conseguir vencer toda essa dificuldade, né? E veja bem que no século I, os irmãos enfrentaram situações duríssimas, perseguição, a espada andando atrás, né? Ali, a Roma atrás, querendo infernizar a vida dos irmãos, mas eles perseveraram na verdade, e é isso que nós temos que fazer no dia de hoje. Meus irmãos, essa terceira epístola de João, ele vem trazer uma carta pessoal a um amigo dele, chamado Gaio, né? Ele passa a carta, a primeira e a segunda, ele não define exatamente quem vai ser, então nós temos que era para a igreja como um todo, assim como nós temos hoje, nós lemos a carta que ele escreveu no primeiro século. Até hoje nós lemos e aprendemos com o apóstolo João. O apóstolo João, ele tinha uma autoridade muito grande, porque ele era o único apóstolo que ainda estava vivo nesse momento que ele escreve, né? Ele não tinha escrito nada antes, né? Nós vemos que os primeiros evangelhos que eram lidos naquele tempo na igreja era o evangelho de Mateus, de Marcos, né? E depois o de Lucas, que foi um evangelho mais bem minuciosamente elaborado. Mas eles rodavam nas igrejas, e era comum os irmãos levarem as cartas e os evangelhos para lerem nas igrejas, que foi dispersa, né? Nós sabemos que a igreja no ano 70 depois de Cristo, ela foi dispersa de Jerusalém. Então ela foi espalhada pelo mundo antigo, o mundo romano ali, e essas cartas era comum serem levadas de igreja para igreja, né? E eles aproveitavam para ler em comunhão, em pequenos grupos, como nós estamos fazendo hoje, né? Nós estamos fazendo exatamente hoje como fazia no primeiro século a igreja, lia nas casas, né? Lia as cartas nas casas. As cartas eram pessoal, né? O João, ele não iria escrever, ele já estava na igreja de Éfeso, ele não iria escrever o que nós percebemos, mas os irmãos insistiam demais, porque ele era muito conhecido, era o único apóstolo vivo, então ele vem, escreve essas cartas aos irmãos, né, à igreja, depois escreve um evangelho totalmente diferente dos outros. O evangelho de João, ele tem uma perspectiva bem diferente dos outros, né? Perspectiva do Filho de Deus, ele não tem nenhuma parábola, ele já fala diretamente da pessoa espiritual de Cristo, que é um pouco diferente do foco dos outros evangelhos, que fala da história de Cristo, né? Fala da história dos milagres de Jesus, das parábolas, dos ensinamentos. O evangelho de João já tem outro foco, mostra diretamente a divindade. E aí, depois disso, ele escreve o Apocalipse, né? Escreve o Apocalipse. Então, nós temos essas 5 mensagens de João para nós estudarmos. Vamos finalizar o estudo que o nosso pastor Francisco, ele escreveu esse mês para nós, né? Com a terceira carta de João, ele escreve, e nós vamos participar com os irmãos aqui 3 personagens importantes, né? 3 personagens muito importantes. A maneira como ela é escrita, né? João, os irmãos têm o costume de falar que João é o apóstolo do amor por causa da maneira dele escrever, né? João escrevia de uma maneira muito carinhosa, mas isso não diminuía em nada a dureza das palavras de João, né? João é dos versículos que dizem que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, né? João é daqueles que fala que não tem amor, não conheceu a Deus. Não adianta falarmos que conhecemos a Deus se não amamos o nosso próximo. Ele fala que essa pessoa que tem essa conduta é um mentiroso. Ele é um falso irmão. Então, João, ele tinha essa maneira carinhosa de descrever, de escrever, de tratar os irmãos, mas o conteúdo da palavra de João é um dos conteúdos mais duros da Bíblia. João odeia a hipocrisia, né? Nós percebemos aqui que ele vai falar de um certo personagem aqui, de um certo irmão. Ele odeia a hipocrisia, o orgulho e a pretensão das pessoas em serem melhores do que outra. E o orgulho das pessoas em quererem ter a primazia, achar que é dono do rebanho de Cristo, e achar que é dono e domina sobre os demais. Nós vamos ver aqui, né, com o pastor Kerley aqui, nós vamos ver esses personagens. Então, essa introdução que nós estamos dando aqui é a introdução da terceira carta, né? Ele vai falar da hospitalidade,
Por que ele fala da hospitalidade? Porque era muito comum os irmãos viajarem de um lugar para o outro, levando a carta de um para o outro. E veja que eles vão falar de itinerantes aqui, que ficavam viajando, missionários, né? Eram missionários, que ficavam viajando, levando a palavra de um apóstolo para o outro, né? De uma igreja para outra. Eles não ficavam com a sua própria palavra levando para os outros. Eles levavam as cartas dos irmãos para os outros e estudavam junto. Né? É um pouco diferente do que às vezes nós vemos, que muitas pessoas têm a sua própria palavra. Né? Nós somos ministros do Senhor para pregar a palavra do Senhor e não a nossa palavra. Interessante, já entrando aqui na carta, no primeiro personagem, né, que os 3 personagens que nós vamos estudar hoje é Gaio, Demétrio e Diótrefes. Né? Então, são 3 pessoas extremamente diferentes. Mas, começando com Gaio, né, o pastor Francisco, que foi o escritor dessas lições, ele relata algumas situações de Gaio, que Gaio era um homem digno do carinho de João, era um cristão praticante que anda na verdade e hospitaleiro. Mas eu queria ressaltar o versículo de número 5 da 3ª carta de João, que está escrito assim: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazeis, para com os irmãos e para com os estranhos. Sabe, quando a gente fica muito reunido na igreja, a gente tem uma tendência de achar que a gente tem que ser bênção só ali dentro da igreja, mas aqui o apóstolo João está cobrando de Gaio para que ele proceda fielmente com os irmãos e também com os estranhos. Por quê? Porque nós temos que ser luz aonde nós estivermos. Né? É um mandamento do Senhor, que a gente não vai pegar uma luz e colocar ela escondida. Não, nós vamos colocar ela num lugar alto e ela vai iluminar, ela vai fazer e cumprir o seu propósito. Então, o que adianta eu querer ser sal e querer ser luz somente dentro da igreja, ou somente com os meus irmãos, somente com os meus familiares? Não, eu tenho que ser tanto com os irmãos quanto com os de fora. Né? E ele segue que Gaio, ele realmente era um homem respeitado por João, porque João ouviu testemunho a respeito de que ele andava na verdade e que ele não saía dos ensinamentos que os apóstolos tinham deixado para a igreja. Né? Então, Gaio, e ele era hospitaleiro. Hoje é difícil ser hospitaleiro. Nós não podemos negligenciar uma realidade de que nós vivemos num mundo que nós não conhecemos as pessoas são más, muita gente não, digamos assim, não são de confiança mesmo, você não tem como ir abrindo a sua casa para todas as pessoas, mas você tem que ter, né, o discernimento do Espírito Santo para você saber aproveitar as oportunidades de você ser bênção na vida das pessoas. Isso é importante. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, com certeza, ela vai também exercer a hospitalidade no momento correto, com a pessoa correta, e disso ela vai receber bênçãos, não vai receber maldição. Né? Mas se a gente for indiscriminadamente abrir a nossa residência para qualquer pessoa, com certeza a gente pode encontrar problemas. Né? Nós não podemos negligenciar isso. Mas por causa dessa situação, muita gente tem deixado de exercer a hospitalidade com os irmãos e tem deixado de receber anjos na sua casa, como está escrito em Hebreus. Na carta aos Hebreus, o escritor disse que pessoas não seguindo a hospitalidade deixaram de receber anjos nas suas casas. E eu creio que o Senhor ainda age assim. Nós cremos que o Senhor ainda age assim. É sobre essa questão de hospitalidade também, para a gente continuar esse assunto, irmãos, a gente tem que lembrar do contexto que os irmãos lá da igreja estavam vivendo. Né? Aquele contexto que eles estavam vivendo era um contexto de perseguição, era um contexto que a igreja tinha sido esfacelada ali no ano 70 depois de Cristo, onde foi destruído Jerusalém, e os irmãos tiveram que se espalhar. Então, a igreja ela foi drasticamente mudada de ambiente, né? Ela saiu de Jerusalém, Tiago, o apóstolo Tiago, fica ali em Jerusalém, mais alguns dos apóstolos, mas a igreja sai para as cidades da Ásia, ali, né? As cidades gregas ali da Ásia, ela vai se espalhando,
E os irmãos viajavam muito de uma para outra, porque eles tinham que aproveitar o testemunho e a escrita do apóstolo Paulo, dos irmãos que viveram com Jesus, né? Então, isso trazia fé. Então, era comum receber os irmãos de fora. Era muito comum. Os irmãos se hospedavam na casa. Hoje também, contextualizando para hoje, é um pouco diferente essa questão da hospitalidade, né? Aí nós trazemos para o lado da piedade. Nós trazemos para o lado da nossa vida piedosa, que tem uma predisposição em cuidar do próximo. Veja bem, às vezes a pessoa não precisa de dormir na sua casa, ela está precisando de uma ajuda no seu trabalho, e você vai ser o próximo dela. Veja a parábola do bom samaritano. Aí o fariseu pergunta para Jesus, quem que é o meu próximo? Aí Jesus conta a história. Quem que é o próximo nosso? Próximo nosso é quem está lá na África? Próximo nosso é quem está em outra cidade? Não, o próximo nosso é quem convive com a gente diariamente. Então a gente não pode negligenciar o cuidado que nós temos que ter com os irmãos. Né? Às vezes aqui, o Gaio ele é orientado pelo apóstolo João, que ele ficava muito... para ele não ter a disposição de ajudar só os seus irmãos da fé. Ele tem a disposição de ajudar os de fora também, porque é um testemunho que o crente dá quando ele ajuda uma pessoa de fora da casa do Senhor, porque é uma maneira da pessoa conhecer o amor de Deus. E o próprio apóstolo João fala que as pessoas vendo o amor em nós, elas vão glorificar a Deus e vão conhecer a Deus. Então, nesse aspecto, vamos levar aqui também pela vida piedosa que nós temos que ter, né? Em benefício de todos. Bem, e não esquecendo, meus amados irmãos, não esquecendo nunca de que o mais importante de tudo é nós praticarmos a verdade, praticarmos a palavra para ter uma vida piedosa. Isso que o pastor Moisés colocou é uma realidade. E muitas das vezes, nós ficamos no nosso círculo fechado. Quando nós deixamos de anunciar a palavra do Senhor, nós estamos sendo egoístas. Por isso que nós temos que anunciar que o Senhor Jesus salva. Irmãos, e mais do que nunca, você veja bem, hoje, se nós não tivermos uma vida piedosa e entrarmos em brigas de grupos de rede social, depois você vai voltar ao trabalho. E aí você vai encarar essa pessoa que você discutiu, que você xingou por causa de uma situação aqui, uma situação acolá, né? E você vai falar de Jesus para ela como? É uma pergunta, fica a reflexão. Né? Então, realmente é muito importante. Então, nós vamos seguir agora para dois obreiros que estão em contraste, Diótrefes e Demétrio. Aqui, agora, João usa da sua autoridade para repreender um suposto pastor, né? Um homem que queria ter ali, diante da igreja, a primazia, que queria dominar a igreja, né? Olha só, está escrito assim no versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Olha que coisa triste que estava acontecendo através desse obreiro. Certamente, ele pode ter sido deixado para dirigir essa igreja. Mas como que ele queria ter o primado? Ele queria ser o melhor, ele queria ser o chefe, ele queria tomar conta de tudo e não aceitava as cartas de João. Quando ele não aceitava a autoridade apostólica, você sabe o que acontecia com ele? Ele perdia a autoridade, porque quem garante a nossa autoridade é Deus. Quando eu não admito a autoridade, eu perco a autoridade. Quando eu não respeito a autoridade, tanto a autoridade constituída civil, quanto a autoridade policial, quanto a autoridade dos professores nas escolas, quanto a autoridade dos pais na sua casa, eu estou quebrando um princípio de autoridade que parte de Deus. Porque toda autoridade foi instituída por Deus.
E se eu entender que toda autoridade foi instituída por Deus, eu vou tomar muito cuidado quando eu ir contra uma autoridade. Porque quando eu vou contra uma autoridade, eu estou em rebeldia. E a rebeldia é um pecado terrível, é um pecado que é comparado à feitiçaria, é o pecado que Satanás pecou. Ele foi rebelde, orgulhoso desde o princípio. Então é uma situação difícil para nós encararmos assim. E aqui até o nosso escritor, o pastor Francisco, coloca, olha, ele insistia em ser o líder da igreja local, né? Ele recusava receber João, fazia comentários maliciosos a respeito dos apóstolos. Meus irmãos, que tristeza. Nossa boca não pode sair nenhuma palavra torpe. A nossa boca tem que sair aquelas palavras que são para edificação e não uma palavra que venha maliciosamente tirar a autoridade ou tirar a santidade de outra pessoa. Falar mal dos outros é pecado. Nós precisamos entender essa dinâmica, porque essa dinâmica é terrível e isso pode nos colocar em maus lençóis diante do Senhor. Em maus lençóis diante dos nossos irmãos, diante da igreja do Senhor Jesus. Irmãos, o Diótrefes, ele foi citado por o apóstolo João. O apóstolo João, ele tinha muitas igrejas que ficavam na supervisão dele. Então, hoje, às vezes, nós vemos alguns detalhes, algumas circunstâncias na igreja que nos desagradam, para os nossos irmãos não foi tão diferente. Porque o ser humano, ele é sempre o mesmo. O ser humano é sempre o mesmo pecador e precisa da redenção de Deus. Então, o apóstolo João, a gente vê o apóstolo João com essa ênfase, né, em falar sobre esse senhor aqui, esse Diótrefes, né, talvez já havia muito tempo que ele vinha sofrendo com isso, né? Os seus discípulos eram rejeitados por ele, né? Nós vemos aqui um egocentrismo desse Diótrefes e uma falta de visão de reino, né? Uma visão que trazia uma divisão, né? O apóstolo Paulo em Coríntios, ele já falou, a igreja de vocês, um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Jesus, outro é de alguém. Isso é espírito contencioso. E toda a pessoa que tem esse espírito contencioso, ele gera divisão entre os irmãos. E era isso que João estava querendo lutar contra isso. Como que ele, se ele tivesse uma visão de reino, como que ele poderia rejeitar os discípulos que chegavam? Ele proibia até os irmãos que João mandava de receber ele. Né? Não era só receber João, não. Até os irmãos da igreja, daquela congregação que ele era o pastor, ele proibia que recebesse os irmãos de fora. Né? A gente vê uma atitude muito estranha de alguém que é um líder local, né? Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Eu creio que nenhum líder, ele começa a sua liderança, começa com esse espírito assim, já mostrando, né? A gente acredita que as pessoas, elas vão crescendo, a liderança dela vai sendo mostrada pela graça de Deus, né? A graça de Deus, ele vem sobre nós e nos utiliza para pregar a palavra, para liderar, e às vezes essa liderança vai trazendo frutos e a gente vai esquecendo que o fruto é de Deus, né? Quem dá o fruto, quem dá o crescimento é Deus. O apóstolo Paulo fala que um prega, outro rega, outro colhe, mas o crescimento vem de Deus. Então, às vezes, o ministério de alguém cresce e ele transfere a glória de Deus, achando que a obra do Senhor depende exclusivamente dele. Não depende. Não depende. Nós temos que ter essa maturidade espiritual de saber que a obra de Deus não depende de nós. E é tão simples a gente perceber isso, que é só você se perguntar. Se a igreja do Senhor dependesse do meu trabalho, como é que ela estaria hoje? Como que ela estaria hoje no mundo se ela dependesse de mim? Né? Então, aí já dá para perceber que ela não depende de nós. Quem sustenta ela é Jesus. Né? E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque quem sustenta ela é Jesus. Mas, às vezes, Deus utiliza algum dos seus vasos e o ministério cresce, e aí ele, às vezes, ele tem uma sensação de que é por ele que a obra de Deus vai. Não é, né? E esse Diótrefes, ele tinha isso.
ele achava que a obra dependia dele, que ele era o mantenedor da obra e não é. E isso trazia um prejuízo muito grande para os irmãos que estavam sob a liderança do Diótrefes. Não era só para ele, mas os irmãos que estavam debaixo da autoridade dele também sofriam muito, porque eles tinham que obedecer ele e queriam estar junto com João, e ficava aquela situação constrangedora. E nós não podemos agir dessa forma, com espírito de facção. A obra é do Senhor, a igreja é do Senhor, e nós devemos ter isso para crescimento da obra de Deus, né? Então, esse Diótrefes foi desmascarado pelo apóstolo João nessa carta, e foi muito bem, porque nós não podemos deixar esse tipo de atitude crescer e desenvolver no nosso meio, né? Então, já quero passar ao pastor Kerley para ele já dar seguimento. Olha, somente concluindo aqui o que o pastor Francisco escreveu, ele diz aqui que o Diótrefes, ele era autoformado, autoexaltado, autossuficiente, automotivado. Quer dizer, tudo na vida desse obreiro girava em torno dele mesmo. E nós temos que tomar cuidado com isso, né? Mas em contrapartida a Diótrefes, vem João escrever para Demétrio, né? Ele era um cristão modelo, uma excelente reputação. Olha, no versículo de número 12, está escrito assim: todos dão testemunho de Demétrio. Olha só, quer dizer que todos os testemunhos que chegavam até João de Demétrio eram bom testemunho, né? De que Demétrio, até a mesma verdade, testemunhava dele. E também nós. Então, João está falando, olha, todos dão testemunho, a verdade dá testemunho de Demétrio, e eu também dou testemunho de Demétrio, né? Que ele... bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. No versículo de número 11, João está dizendo o seguinte: amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. Então nós vimos que Demétrio e Gaio eram exemplos de homens que estavam vivendo na verdade. E viver na verdade é amar o próximo. Viver na verdade é guardar os mandamentos. Viver na verdade é obedecer ao Senhor. Porque é na obediência ao Senhor que nós vamos ter frutos nas nossas vidas. Então, veja bem, como que nós vamos ser luz se nós não tivermos um bom testemunho? É uma pergunta que cada um tem que fazer para si próprio. Será que o meu testemunho é de que eu sou o cara chato? É de que eu sou aquele cara que reclama de tudo? De que eu sou aquela irmã que fala mal das outras? Será que é isso que está sendo o testemunho que está sendo falado de mim? Ou se nós perguntarmos por aí a respeito de nós vamos receber um bom testemunho? Será que nós perguntarmos a respeito de nós para o nosso pastor, se alguém chegar para o nosso pastor e falar assim: pastor Abinair, pastor Abigail, bispo Abigail, como que é o pastor Kerley? Será que essa pessoa vai ouvir uma boa reputação de mim? Ou se ela perguntar como que é o pastor Moisés? Será que essa pessoa vai ouvir um bom testemunho do pastor Moisés? E assim cada um de si próprio. Nós temos que cuidar da nossa vida. Olha, se nós lembrarmos que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nós vamos entender o quanto é importante nós termos um bom testemunho. Imagina, né, se as pessoas olharem para nós e falassem, ó, ali vai um homem de Deus. Aquele ali, ó, que está passando ali, é um homem de Deus, porque ele dá testemunho da verdade, ele segue a palavra de Deus, ele é honesto, ele não engana nem os de dentro, nem os de fora. Ele cumpre com a palavra. Ele, mesmo que seja com dano, mas ele cumpre aquilo que ele promete. E assim sucessivamente, nós poderíamos falar situações aqui, uma atrás da outra, que nos trariam muita necessidade de nós meditarmos a respeito da nossa vida. Mas veja bem, meu querido. Pense, utilize esse tempo que você tem tido para meditar. Eu estou sendo luz? Eu estou sendo luz no meu trabalho. Eu estou sendo luz dentro da minha casa. Meus filhos estão me imitando. E o que eles estão fazendo? Está bom.
Como que eu tenho sido com a minha esposa? Ou como que a esposa tem sido com o marido? Qual é o testemunho que nós temos alcançado? Será que poderíamos receber uma carta do nosso pastor, como Demétrio recebeu aqui? Essa é a meditação, do compartilhamento. Qual é a avaliação que nós temos conquistado por onde nós estamos passando? Qual é? Eu não sei responder, mas vale a pena nós meditarmos, para nós chegarmos à conclusão. O que devemos fazer, o que estamos fazendo e o que precisamos de mudar. Olha, mais do que nunca, é momento de aproximarmos do Senhor. E aproximar do Senhor vai gerar na gente mudança de caráter, mudança de comportamento. Isso é muito importante. Pastor Moisés, concluindo. Já para a conclusão, irmãos, nós vemos aqui o apóstolo João nos chamando à responsabilidade do nosso testemunho de cristãos. E as palavras, elas não substituem a nossa vida, né? Nós temos que lembrar sempre das palavras de João, testemunha a vida de piedade, né? É um termo que a gente quase não utiliza no nosso meio, mas é um termo muito utilizado pelos apóstolos, a vida piedosa, que é aquela vida que tem uma predisposição de servir o próximo, de trazer, e sempre lembrando que a nossa vida é uma carta aberta para as pessoas que não conhecem a Cristo. A nossa vida, ela é a carta aberta, realmente. Quando nós estamos procedendo de uma maneira contrária à palavra de Deus, nós sentimos a acusação imediatamente sobre a nossa vida, porque a vida do cristão, ela chama a atenção do mundo. Ela é luz, né? Então, a luz, quando está no meio das trevas, ela chama toda a atenção. Então, é por isso que você que é cristão hoje, você sente, às vezes, que as pessoas te observam, e isso é bom. É bom as pessoas estarem observando a gente, porque isso nos traz uma maior responsabilidade e nos ajuda a não pecar quando nós estamos sendo observados. Mas o apóstolo João, ele finaliza trazendo essa obrigação, que é muito melhor nós agirmos em silêncio, com a vida piedosa, porque essa é a maior pregação, do que às vezes nós termos palavras bonitas, palavras motivadoras e alegres, mas só que as nossas ações não condizem com as palavras. E isso é a hipocrisia que Jesus condenou tanto dos fariseus. E às vezes nós esquecemos disso. Né? Então, para concluir, já finalizando, não queremos ser cansativos para os irmãos, né? Nós podemos tirar o proveito de todas essas palavras aqui, que João estava muito preocupado em nós estarmos amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Na nossa limitação, nós não podemos fazer nada além da nossa possibilidade, mas dentro da nossa possibilidade, vamos estar cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, né? E trazendo aos santos as nossas petições, confessando as nossas culpas uns para os outros, para que nós venhamos a ser curados. Essa é a palavra que o apóstolo João deixa para nós. E eu já quero agradecer a Deus, né? Agradecer a oportunidade de passar esses minutos com vocês, e obrigado por vocês estar acompanhando essa palavra, que ela venha falar em nosso coração cada dia mais. Quando nós estivermos sozinhos, vamos estar meditando nas palavras do Senhor, para ela frutificar cada dia mais em nossas vidas. Amém. Meus queridos, quero agradecer aqui a participação de todos, né? Nós temos muitas pessoas aqui no chat, né? A pastora Sara Líria vai trazer aqui sim. Temos aqui um pedido de oração da Débora, é uma prima nossa, que nós estaremos orando. Também nós vamos levantar um clamor aqui pela vida de todos os irmãos, né? Agradecer aqui também o Leniel, né, que está lá em Mozarlândia, né? O Jurandir em Crixás, né? O Jairo lá no Distrito Federal, né? São várias pessoas acompanhando. Agradecer o ID, né? Colheita, liderado pelo pastor Moisés, lá na casa do pastor Lucas. O ID, o Marcos Vinícius também convidou o ID, né? Deus abençoa meu grande amigo Marcos Vinícius, todo o seu ID.
O Rivelino, oh, meu amado, Deus abençoe, meu querido, um grande amigo nosso também acompanhando, o ID Vencedores, que acontece aqui em casa, pastor Marinho, né, também presente, né, o pastor Aldo, pastora Leidiane, esposa do pastor Leandro Vital, a Itana, uma grande amiga da minha esposa, que trabalha junto com ela, né, esposa do Joberson, também um grande amigo, que Deus abençoe vocês, né, todos que participaram, né, Marco Antônio, nosso primo, Deus abençoe Marco Antônio, a tia Maria José, né? A minha mãe está acompanhando, mas o meu pai certamente, ali também, o Silvan, mais a Ridma, muito obrigado a todos vocês. Não vamos falar o nome de todos, né? Mas temos muitas pessoas presentes, as pessoas do nosso ID, tenho certeza que todos estão acompanhando, e nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade. Nesse momento agora nós vamos fazer um clamor. E se você ainda está nos acompanhando, que você agora, nesse momento, você agora feche os seus olhos e com fé, clame a Deus pela vitória. Né? Nós estaremos orando agora, louvando ao nome do Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esse ID virtual que nós fizemos. Mas nós sabemos, Pai, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está. E nós sabemos que em todas as residências tem mais de 2 pessoas, e o Senhor está ali também. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe a saúde da Giovana, que foi um pedido aqui da Débora, Senhor Jesus. Que o Senhor venha curá-la para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Nós clamamos, Pai, nós temos muitos pedidos aqui de oração, e nós não sabemos a necessidade de cada um, mas cada um, Senhor Jesus, que o Senhor chega agora com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha trazer, Pai, a solução para os problemas financeiros, que o Senhor venha trazer a solução para os problemas de saúde. Cura todos os nossos irmãos, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus venha reinar nas nossas vidas. Nós repreendemos, Pai, todo e qualquer vírus, Pai, essa doença maligna, Senhor Jesus, toda essa expectativa ruim, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos porque o Senhor tem nos dado a sabedoria para nós guiarmos os nossos passos. Que nós sejamos a cada dia, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós tenhamos, Pai, a fé, Pai, de estar firmes no Teu caminho, na Tua graça. Senhor, que o Senhor repreende a fúria do inimigo contra a Tua igreja, Senhor Jesus. Que nós possamos crescer, Pai, na graça, Senhor Jesus, mesmo nesse momento, Pai, em separado, Senhor Jesus, cada um na sua residência, mas em união de amor, Pai, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, assim nós te adoramos. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelo Reinaldo e o Jair pelo presidente. Mari pediu oração para A Clara está pedindo oração para os pais nas pessoas de risco. Certo, olha só, temos muitos pedidos aqui, nós vamos individualizar mais alguns pedidos aqui que foram passados agora de última hora. Pai, nós queremos pedir, Pai, pelos pais da Cáritas, Senhor Jesus, e por todos os idosos que nós conhecemos, que são grupos de risco. Que o Senhor venha, Pai, a cobri-los com o Teu sangue maravilhoso, Pai, e que a graça do Senhor esteja sobre eles, que todos nós tenhamos sabedoria para lidar com tudo isso que nós temos passado, Senhor. Nós oramos pelo presidente da nossa nação, Senhor, que ele possa ter sabedoria. Pai, nós oramos pelos governadores, que eles tenham sabedoria. Pai, nós oramos por todas aquelas pessoas que trabalham na área da saúde, que eles tenham, Pai, a proteção do Senhor, que o Senhor repreenda todo o mal na vida deles, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor abençoe a vida do Reinaldo, Senhor Jesus, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, Pai. Pai, que o Senhor abençoe a Renata, Senhor, que ela venha, Senhor Jesus, ser restaurada em tudo aquilo que ela necessitar, Pai. Assim nós te adoramos, Senhor, e te clamamos nesse momento em nome do Senhor Jesus. E qualquer pedido que nós possamos ter esquecido de falar, que o Senhor, Pai, o Senhor sabe esse pedido, essa necessidade, Pai. Os nossos missionários, o nosso bispo na sua recuperação,
os nossos pastores, Pai, que a glória do Senhor esteja sobre a vida deles, dando a direção, em nome do Senhor Jesus. Ó, Pai querido, também, Senhor Jesus, nós temos mais um pedido aqui da Lavínia. Senhor Jesus, que é uma bebê, Pai, que está enfrentando um câncer. Que o Senhor venha curá-la em nome do Senhor Jesus, Pai. Para a honra e glória, recupera, Pai, a saúde dessa criança, Pai. Para que os seus pais possam se alegrar a cada dia, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, também os nossos adolescentes, Senhor Jesus, da nossa igreja, Pai. Nós clamamos a Ti por eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Nós encerramos agora essa transmissão com o pastor Moisés. Meus irmãos, nós estamos em campanha de oração, né? Todos os dias, às 3 horas da manhã, a igreja do Senhor está de joelhos orando. E eu quero pedir aos irmãos que essa noite, né, quando nós formos orar, lembre de apresentar os nossos governantes, tanto no âmbito federal quanto no estadual. Nós estamos vendo que há uma artimanha maligna para que haja desunião. E nesse momento que nós estamos passando, nós precisamos de buscar união, né? E toda essa artimanha, nós percebemos que ela é maligna. E um reino dividido, ele não subsiste. E nós queremos, então, conclamar os irmãos para estar orando, para que haja união dos governadores, do presidente, que tenha um consenso, né? E que nós não venhamos a ajudar na desunião da nossa nação, né? Que cada cristão assuma a responsabilidade de estar orando pelo seu país e como igreja. Assim, então, nós encerramos aqui. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, e que Deus nos dê dias maravilhosos de comunhão, e na presença dele é o que nós pedimos para todos nós. Amém. Nós vamos voltar na próxima quarta-feira, né, com o ID já individualizado, o pastor Moisés fazendo a transmissão do ID Colheita e nós fazendo aqui a transmissão do ID Vencedores. Mas, se nós tivermos a direção para fazer junto novamente, nós faremos, porque nós unidos, né, uma união maior também é uma coisa maravilhosa. Para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, fiquem todos na paz do Senhor.